Diletas irmãs em Cristo, hoje nós pensaremos sobre um tema muito relevante. Cresçamos na fé. O texto básico desta reflexão encontra-se em Mateus, capítulo 8, versos de 23 a 27, que diz o seguinte: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? No texto que acabamos de ler, podemos encontrar grandes verdades ensinadas por Jesus. Ele e seus discípulos estavam atravessando o mar da Galileia. Isto não era algo incomum na vida de Jesus. O mar esteve sempre presente no dia a dia de Jesus e dos seus discípulos. Nós o encontramos muitas vezes na praia, ora sentado num barco transmitindo ensinamentos, ora preparando refeição para os discípulos, ora naquele momento maravilhoso andando sobre o mar. Neste texto, Jesus e os discípulos enfrentam uma tempestade. Isto sempre ocorre no Mar da Galileia, tendo em vista sua localização geográfica, mas naquele momento foi especial. Os discípulos, pescadores que eram, conheciam muito bem este fato, porém, naquele instante, eles temeram muito, ficaram assustados. As ondas estavam revoltadas e varriam a embarcação. Algo precisava ser feito para evitar um naufrágio. Foi exatamente neste momento que Jesus dormia. Estava cansado. Muitos milagres haviam sido feitos. Jesus aproveitou para repousar das lutas do dia a dia. Sim, foi nesta hora que Jesus revelou sua natureza humana. Esta é a primeira verdade que nós aprendemos através desse texto. Ele era homem, cansava como os demais seres humanos. O descanso era necessário para recobrar as suas forças, como acontece com qualquer um de nós. Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus se entristeceu, Jesus clamou, Jesus suportou a morte pregado numa cruz. Jesus nos ensinou que ele era humano. Os discípulos clamaram por socorro e foram acordá-lo. Perecemos, Senhor, socorre-nos. O que se passava na mente dos discípulos naquela hora de aflição? Eles revelaram medo de perecer. E Jesus não estava no barco com eles? Quantas vezes nos sentimos da mesma forma, apavoradas, com medo de uma tempestade, e não nos lembramos de que Jesus está conosco no barco. Jesus acorda, volta-se para
os discípulos e perguntou-lhes: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Jesus está fazendo esta mesma pergunta para nós hoje, para mim e para você. Por que somos tímidos? Onde está a nossa fé? Se Jesus está conosco, o que temer? Ele não é o dono de tudo? Ele não é o Senhor da nossa vida? Onde está a nossa fé? No Salmo 46, e versos de 1 a 3, nós lemos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Porquanto não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Que imagem fantástica registrada pelo salmista. Mais uma verdade nós aprendemos. Jesus nos ensina que se Ele está conosco, nada devemos temer, nem o mar revoltado. Não sejamos servos de pequena fé, mas busquemos fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Mestre. Finalmente, Jesus levantou-se, repreendeu o vento, fez-se grande bonança. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Perguntaram assustados os discípulos. Este é o Filho de Deus. Jesus aqui revela sua natureza divina, cheia de poder sobre todas as coisas. É este o Jesus que adoramos, aquele que está conosco todos os dias de nossa vida. Cuida de nós e não permite que o justo seja abalado. Precisamos conhecê-lo muito mais para crescermos na fé. O crescimento é uma escolha. Efésios capítulo 4, verso 15, nos diz o seguinte: Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Que o Senhor nos ajude, nos estimule a conhecê-lo muito mais, porque conhecendo o seu amor, a sua grandeza, nós teremos fé naquele que nos ama de tal maneira que deu a sua vida para nos salvar. Que Deus nos abençoe. Amém.